Olá, pessoas bonitas, boa noite, esperando o pessoal entrar aqui. Olha o seu Osório, seja bem-vindo, Osório. O rapaz que fez tudo isso acontecer, hein? Vamos lá, vamos ver como é que... O que as pessoas que vêm aí vão falar sobre essa semana, sobre o que aconteceu, sobre a ansiedade. Roberta, seja bem-vinda, Roberta. Vamos falar um pouco sobre ansiedade hoje aqui. Sei que você trabalha bastante sobre isso aí. Ô, Roberto, aproveita esse momento aí que a galera tá entrando. Conta pra gente um pouco aí do seu trabalho, o que você faz. Escreve aí pra gente te conhecer um pouco melhor também. Magda, seja bem-vinda, Magda. Então estamos aí, 8 horas desse domingo um pouco diferente do comum, né? Domingo que amanhã é segunda, mas não é segunda ao mesmo tempo, né? ADMRJ entrou, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, a gente está falando aqui sobre ansiedade, a gente está esperando as pessoas entrar aqui para a gente poder começar esse bate-papo aí. Osório, Magda, Roberta, diz aí para mim se o áudio tá bom aí, se tá dando para ouvir bem, se tá tranquilo, como é que tá. Vamos lá, esperando aí o retorno de vocês. Como é que tá o áudio aí, pessoal, pessoas bonitas, pessoas lindas, me contem, me falem, me digam. Olá, testando o som aqui, 3, 2, 1, oi, olá. Magda, Osório e Roberta, vocês podem me responder aí. Michele, seja bem-vinda, Michele, olha só que legal ter você aqui com a gente, hein. Se vocês puderem me responder aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá dando pra ouvir bem? Ah, Magda me respondeu ali. Valeu, Magda. Thalita, grande Thalita. O Osório falou que tá dando chiado aqui. Ah, pode ser. Pode estar encostando na camisa. Faria sentido, não? Vamos fazer assim, acho que não encosta agora. Podia tirar a camisa também, né? Mas ia ficar meio ruim, né, mano? Boa noite, Thalita. Boa noite, Ricardo. Ricardo tá diferente. Olha lá, a Roberta tá respondendo aí pra gente então, ó. Eu trabalho com mulheres que passam ou passaram por problemas emocionais e ajuda a desenvolver seu potencial, ajudando a levantar a sua autoestima. Olha só que beleza. O trabalho da Roberta é muito legal, não sei quem daqui que me acompanha aqui. Boa noite, Ricardo. Gostei do teu nome, ri.cardo. Foi legal, hein? Boa tática para poder usar o nome aí no Instagram, né? A Roberta... Aí, melhorou, que bom. Acho que deve ser essa coisa aqui da camisa mesmo. A Roberta ali, ela participou do simpósio de autocura, saúde e qualidade de vida, não sei quem de vocês aí participou, se vocês ouviram, teve uma palestra bem legal lá, e esse trabalho dela é muito legal, assim, de empoderamento mesmo, né, de ajudar, e a gente sabe, aí Michele, disse que tá tudo certo o áudio, valeu, muito obrigado pessoas, vocês são demais, hein. Lá no simpósio foi uma palestra muito legal, assim, e a gente sabe que todo mundo em algum momento da vida passa por algumas situações meio de aperto, né? Aquelas situações em que parece que a gente meio perde o chão, né? Parece que tudo fica errado, né? Nada mais faz sentido, assim, a vida... Tem gente que diz que vira a vida do avesso, né? E aí, principalmente quem é empreendedor e quem tá ali tentando, né, dar o seu sangue para fazer as coisas acontecerem, às vezes fica meio preso no tempo, parece, né? Fica preso naquele fato do passado, e aquele fato fica se repetindo, e isso acaba dificultando a gente de seguir em frente, seguir a vida e tal. Beleza? Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Mas então tá, pessoas, sem demorar muito mais, então eu queria entrar no assunto aqui, que é o nosso assunto de hoje, é a ansiedade. Eu queria saber de vocês aí que estão aqui comigo. Lulubil, que é isso? Seja bem-vinda. De vocês que estão aqui comigo, alguém de vocês aqui acompanhou a Semana da Ansiedade sob Controle? Eu sei que a Magda acompanhou, que eu vi, ela comentou, me mandou as mensagens ali, mandou uns comentários e falou umas coisas e tal. Mais alguém aí acompanhou? Vocês podem me dizer, vocês estão por aqui, de vocês que estão aqui, como é que foi a experiência de vocês? Porque assim, enquanto vocês vão escrevendo aí, porque eu quero saber a opinião de vocês, hein? Eu tô aqui mais para ouvir do que para falar hoje. E enquanto eu quero saber a opinião de vocês, eu já vou dizendo para quem não, sei lá, de alguma forma chegou aqui agora, que a ansiedade, na verdade, é como se você tivesse muito preocupado com o teu futuro, né? Tipo, você não tá vivendo o teu agora, você não tá vivendo a tua vida real nesse momento, assim, você tá vivendo, na tua cabeça, você tá vivendo as possibilidades do futuro, né? Tudo que pode dar certo, que pode dar errado, e você fica pensando lá na frente em tudo que pode acontecer.
Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí de quarentena, vírus, pandemia, esse negócio todo aí, meu Deus. A galera fica lá pensando principalmente em tudo que pode dar errado, né? E o que é pior é que a nossa mente ela é tão criativa, sim, é pior a nossa mente ser criativa nesse ponto, porque como a nossa mente é tão criativa, ela consegue mostrar pra gente com riqueza de detalhes todos os cenários que a gente não quer que aconteçam, né? Tudo que pode dar errado, mas ela consegue mostrar pra gente, a gente consegue ver as coisas acontecendo. Tipo, você consegue ver você doente, ver os teus familiares doentes, ver os hospitais. Aí o Rafael Vieira, aí meu irmão de coração, aí chegou aqui, beleza, hein? Seja bem-vindo. A gente consegue ver os hospitais trancados, a gente consegue ver tudo que pode dar errado, tudo que a gente nem imaginava que podia dar errado, a gente vê lá trancado, né, na nossa mente. E a gente fica muito tempo olhando para essas imagens mentais. Imagens mentais são coisas que não existem, né? Só existem na nossa mente. E a gente passa muito tempo olhando para essas imagens mentais ali e chega uma hora que a gente mesmo se convence de que elas são reais. E para o nosso cérebro também não tem muita diferença entre o que você está pensando, seja no passado ou no futuro, e o que você está vivendo agora. Então, para o teu cérebro, tudo é agora. Então, se você está sentindo um mal-estar ali, relacionado a um pensamento sobre o futuro, aquele mal-estar você sente agora, né? Para o teu cérebro é como se fosse agora. Fernanda Fernandes, seja bem-vinda aí, nossa psicóloga, olha só, seja bem-vinda. Então, a ansiedade é mais ou menos isso, você está vivendo no futuro, você está pensando sobre as coisas que podem acontecer no futuro, mas você passa tanto tempo pensando sobre elas que aí você já não sabe mais o que é real, o que não é, e você acaba sentindo tudo aquilo como se fosse tudo o que vai acontecer de ruim fosse acontecer realmente, né? Eu costumo dizer, até falei nesse curso que eu fiz aí, Eduardo, seja bem-vindo, Eduardo. Nesse curso da Semana da Ansiedade sob Controle que eu fiz aí, esse curso gratuito, só até hoje as aulas estão disponíveis aí, depois, até hoje à meia-noite eu vou tirar. Mas na primeira aula eu falei justamente da evolução da ansiedade, ó. Boa noite pro Rafael. Da evolução da ansiedade, né? Se você pensar antes, quando a gente morava nas florestas lá e tal, quando a gente coletava, caçava e fazia as coisas assim, era o medo do desconhecido que fazia a gente criar estratégias para evitar que o pior acontecesse, né? Então foi o medo, né? Esse medo do desconhecido, essa ansiedade basicamente, né? O medo do futuro, que fez a gente evoluir tudo que a gente evoluiu. Você tem um celular aí na tua mão agora, foi porque as pessoas que vieram antes de você que são ansiosas e elas queriam mudar a vida, mudar a relação dela com as coisas, elas queriam mudar tudo, né? Elas não estavam satisfeitas com aquilo ali e o medo de que coisas ruins pudessem acontecer fez com que elas se precavessem e criassem soluções tecnológicas para deixar as coisas melhores. Então a ansiedade em si não é ruim, a ansiedade é uma coisa linda, né? Uma coisa gostosa, ela que faz a gente evoluir, faz a gente seguir em frente, não é? Então, só que se chega um ponto que ela começa a dar uma segurada, começa a atrapalhar a gente, né? Começa a impedir a gente de fazer as coisas que a gente pode fazer, como por exemplo agora nesse momento que a gente está aí de quarentena aí por causa desse vírus e tal, né? Você está em casa e se essa ansiedade está fazendo você se sentir mal, está fazendo você deixar de aproveitar o momento que você está tendo aí com a tua família, deixar de aproveitar, sabe? Viver realmente com as novas experiências que você está tendo, porque muita gente trabalha o dia inteiro, né? Sei lá, às vezes nunca na vida teve a oportunidade de estar junto com a família assim como está tendo agora. De estar ali de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E isso é bom e para muita gente é desgastante também ao mesmo tempo, né? Porque a pessoa estava acostumada a nem se ver, né? Um trabalhava de manhã, o outro trabalhava de noite, as pessoas nem se viam. Quando chegava em casa, os filhos já tinham ido dormir, quando saía de casa de manhã, já estavam indo para a escola, né? Sei lá. E agora tá num processo aí de um internato, todo mundo junto aí, né? É de ficar meio louco e de ficar feliz também, né? Mas a questão é perceber que tem muita coisa boa acontecendo. E o negócio é a gente olhar para o lado bom do que está acontecendo agora, né? E é justamente esse, digamos assim, a saída alternativa para a ansiedade em si. Visto que a ansiedade é o medo do futuro, o medo do que pode acontecer, o medo de como as coisas podem ficar, o medo de como esse vírus pode se alastrar, o medo de tudo que pode dar errado na tua vida, né? O medo de não ter dinheiro, o medo de não ter amor, o medo de não ter um monte de coisa. A solução para tudo isso é você estar aqui, presente agora, aqui e agora, né? Essa que é a solução. É você, quando se der conta de que você está tendo medo de algo lá do futuro, você percebe, peraí, mas aquilo lá não está acontecendo ainda, né? Eu ainda estou aqui e agora, né? Aqui e agora não tem nenhum medo, não tem nenhuma ansiedade, não tem nenhuma raiva, tá tudo certo, né? E esse é o principal caminho,
a principal solução para você poder se ajudar, né, a controlar essa ansiedade que está aí dentro. Assim, todo mundo tem ansiedade, né? A Associação Psiquiátrica Americana, né, fala que 2/3 das pessoas de todo o planeta já tiveram, têm ou vão ter ansiedade em algum momento da vida. Isso é bastante assustador, né? Pô, bem mais da metade, né? E aí, do jeito que a gente vive a nossa vida hoje, cheio de estresse, cheio de coisas, cheio de atribuições, compromissos, né? Dúvidas e boletos, né? Não sei se vocês têm boletos aí, mas eu tenho alguns também. E aí a gente tem que ficar correndo contra o tempo, correndo contra tudo, assim, né? E isso tudo gera muita ansiedade dentro da gente, sobre o trabalho, sobre tudo, né? Tudo que acontece, se a gente está sendo bom o suficiente, né? E traz, a ansiedade carrega muito isso de uma sensação interna de se você é bom o suficiente, se você se sente bom o suficiente. Então a ansiedade tem muito a ver também com a forma como você se via ou como você era tratado na tua infância. Então se você era tratado como uma pessoa que nunca faz nada direito, uma pessoa que nada do que você faz está bom, e eu digo isso porque muitas vezes os pais ou as pessoas que estão próximas da gente, eles querem o melhor pra gente, sabe? Tipo, você vai lá e faz um negócio assim que, porra, é muito legal aquele negócio que você fez. Você foi lá e construiu um negócio do zero, assim. Aí você vai mostrar pros pais e os pais dizem, mas sabe que até que podia ser melhor desse jeito, podia ser mais bem pintado, podia ser não sei o que lá. Não sei se isso aconteceu com vocês, mas assim, a criança que está ali vivendo isso tem a sensação de que ela não é boa o suficiente, que ela não sabe fazer as coisas bem o suficiente, que ela nunca vai fazer bem o suficiente, né? Gera uma baixa estima dentro da pessoa. Só que o interessante é você olhar que aqueles pais ali, eles não queriam fazer mal nenhum para a criança, pelo contrário, eles queriam ajudar ela a melhorar, porque na cabeça ou no mapa mental daqueles pais, o que eles estão dizendo ali é uma forma de ajudar ele a evoluir, a fazer com que ele ou você, seja a criança no caso, né, ele não ache que já está bom daquele jeito, né, ele esteja sempre em busca de melhorar, sempre em busca de mais desenvolvimento, sempre em busca de fazer melhor do que ele já fez, né. E essa sensação vem com a gente, sabe, e a gente traz isso para a vida adulta, algumas feridas aí que não cicatrizaram direito, né, e aquela sensação de não ser bom o suficiente, né, de não estar preparado, de não se encaixar, não se adequar na sociedade, nas coisas, essa sensação interna que gera um medo interno de que as coisas não vão dar certo, que gera aquela sensação de que tudo pode dar errado a qualquer momento, que algo pode acontecer, que uma bomba vai explodir, que, né, sei lá, você vai criando na tua mente sensações assim, né? E se você já tem ou teve crise de pânico, você sabe como é que é isso, né? Você cria cenários terríveis na tua mente, porque a crise de pânico é, digamos assim, a ansiedade no pico, né? Quando a tua ansiedade ela saiu do controle, você chega exatamente numa crise de pânico. Olha, Ricardo, por que a ansiedade dá dor no peito e no corpo? Olha só, Ricardo, isso aí é uma excelente pergunta. A dor no corpo é basicamente porque você está tenso. Então, se você pensar um momento que você estava se sentindo assim... Eu costumo dizer que a pessoa que está com ansiedade, principalmente uma ansiedade mais intensa, é como se você tivesse com alguém que tivesse uma arma na tua cabeça, tá? Então a pessoa está ali com uma arma na tua cabeça, só que ninguém mais das outras pessoas que estão naquele ambiente estão vendo aquela arma que está na tua cabeça, só você. Mas aquilo para você é real, é exatamente uma sensação muito real que está ali dentro de você, assim. E como uma pessoa está com a arma na tua cabeça, o que acontece? O teu corpo ele dispara um gatilho que se chama reação de luta ou fuga, conforme o nível de intensidade que você está pensando, né? Os pensamentos teus que estão te deixando com medo do futuro, que gera essa ansiedade. Então, quanto mais distorcidos são esses pensamentos, quanto mais esses pensamentos têm a possibilidade de um futuro trágico, um futuro que você não vai dar conta de fazer as coisas, que você vai morrer, ou sei lá, uma coisa do tipo assim, quanto mais intenso for isso, mais o teu corpo fica rígido, sabe? Imagina que tem uma pessoa com uma arma aqui na minha cabeça agora. Cara, eu vou ficar tenso, né? Eu vou me encolher de tudo que é jeito que eu puder aqui, né? Aí todos os músculos ficam rígidos assim. Porque essa reação, como o próprio nome já diz, ela é de luta ou fuga. Ou seja, quando você acha que algo está colocando em risco a tua vida, o teu corpo ele assume um estado de sobrevivência, um estado assim irracional, vamos dizer assim, sem passar pelo teu consciente. E aí nesse estado irracional, o teu corpo começa, digamos assim, a agir por si próprio, né? Ele começa a ter todos os sintomas que... Fran, boa noite. Ele começa a dar todos os sintomas de que você precisaria justamente ou para fugir daquela situação,
ou para lutar com aquela situação ali, né? Então a dor nos músculos, a dor no corpo é em função dessa tensão. Se você vê, até tem gente que faz massagem, assim, pega aqui em cima e diz, nossa, você está muito tenso, muito preocupado e tal, né? Então aqui é um exemplo de que o corpo todo está rígido. E se você pensar durante o seu dia, em algum momento você se pegar assim, consciente, tipo, eu estou consciente aqui agora e respirar, você vai se dar conta que você pode relaxar. E a hora que você relaxar, você vai perceber que os músculos vão relaxando, e quando eles vão relaxando, você percebe que eles estavam tensos, né? Que se eles relaxaram é porque eles estavam tensos, né? E essa dor que você sente, boa noite, Fran, essa dor que você sente é justamente o resultado dessa tensão. E o peito aí representa, de certa forma, representa o nosso coração, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e também tem toda a questão física, claro, mas também tem toda a questão emocional, né, e a gente acaba sentindo isso aqui no peito. Pra mim, teve um momento aí da minha vida que eu sentia muita ansiedade, até tem um vídeo no meu canal lá, que tem, sei lá, 40 minutos que eu falo um pouco dessa história aí, e aí nesse vídeo eu conto, pra mim, eu sempre senti muito do lado direito. É incrível, né? Porque o coração é do lado esquerdo, ou deveria ser, né? Do meio um pouquinho para a esquerda. Mas o meu... Boa noite, Beth. Seja bem-vinda aqui, estamos falando sobre ansiedade. O que eu sentia dor era do lado direito, e eu sentia como se fosse uma facada aqui do lado direito, sabe? Como se tivesse uma faca enfiada ali dentro, e de vez em quando ela dava uma mexida, assim. Eu não sei como é que você sente aí, Ricardo, mas pra mim era bastante forte isso aí que estava acontecendo aqui dentro. Não sei se eu te esclareci aí, Ricardo, se deu para entender esse ponto aí. Vou falar rapidinho aqui da segunda aula desse curso que eu fiz aí, que é o que você provavelmente já fez de errado até aqui para tentar controlar a tua ansiedade. Aí tem uma série de coisas lá. Uma coisa que eu trouxe aí é a questão dos vícios, né? Muita gente acaba descarregando a ansiedade nos vícios, tipo... Por exemplo, pergunte para uma pessoa que fuma, se ela fuma, por que ela fuma? Se ela fuma porque ela gosta do sabor do cigarro. Annelise, seja bem-vinda. Aí, valeu, Ricardo, que bom que deu para esclarecer isso aí. Então, se você perguntar para uma pessoa que fuma por que ela fuma, ela nunca vai dizer que ela gosta por causa do sabor do cigarro. Ela vai dizer, eu fumo porque me acalma, né? Então, o que é se acalmar? É, de alguma forma, tentar encontrar um tipo de paz, um tipo de prazer interior ali, para atenuar essa sensação ruim que está dentro de você, né? E essa sensação que está dentro de você vem exatamente dos pensamentos que você está alimentando aí dentro de você. Quais são esses pensamentos que você está alimentando, né? Essa que é a pergunta mais importante de todas. Porque, embora você não fale para ninguém o que está passando aí na tua cabeça, é isso que está passando na tua cabeça que está determinando o jeito que você se comporta, o teu futuro está determinando todas as coisas, esses pensamentos aí. Porque o que você pensa interfere diretamente na forma como você vai agir, na forma como você vai tratar as pessoas, na forma como você vai se comportar. E o jeito que você se comporta interfere exatamente nos resultados, né? Nos resultados que você tem na vida. Então, o primeiro passo de todos é você perceber o que está passando na tua cabeça e, de alguma forma, encontrar uma forma de mudar esses pensamentos. E eu estou aqui para te ajudar, as duas coisas, te ajudar a tentar descobrir quais são esses pensamentos que estão aí te causando medo do futuro, que no final das contas são eles que te causam ansiedade. Eu estou aqui também para te entregar algumas ferramentas para te ajudar a controlar esses pensamentos. Porque não é porque esses pensamentos estão na tua cabeça que eles têm que estar aí sempre, ou que eles vão ser seus para sempre, né? Não tem a ver. Embora eles sejam muito presentes e estejam muito fortes aí dentro de você, não quer dizer que eles sempre vão ficar aí. E sobre isso, é interessante falar que tem um médico psiquiatra, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele escreveu um livro, o livro chama O Erro de Descartes, porque o Descartes ele era o cara que foi bem lógico, né? Ele falava assim, penso, logo existo, né? Ou seja, a minha existência vem depois do meu pensamento, eu só existo porque eu penso, né? E toda a base racional aí que a gente veio adotando veio justamente em cima disso, né? Analisando só a razão dos fatos e deixando a emoção de lado, como se a emoção não fizesse parte da gente, né? Como se fosse uma fraqueza sentir emoção, sentir alegria, sentir tristeza, sentir mesmo ansiedade, desânimo, sei lá, isso é absolutamente normal. E o que esse cara fez? Ele pesquisava, ele atendia pacientes que tiveram problema no cérebro, problema físico, sabe? Tipo, sofreu um acidente e perdeu um pedaço do cérebro aqui, ou tinha um tumor e tiveram que tirar uma parte específica do cérebro, né? Aí ele teve uma doença lá que degenerou uma parte ali. E aí ele acompanhou esses pacientes, ele foi
assim, estudando as capacidades que esses pacientes tinham. Ele foi confrontando com o que tinha digamos assim, de literatura da medicina até então, e ele viu que as coisas não eram exatamente como estava lá, sabe? Tipo, a parte tal do cérebro é responsável por tal parte, ou digamos assim, pelos comandos motores. Ou essa parte aqui é responsável pela lógica, essa parte aqui é responsável pela, sei lá, raciocínio matemático. E aí ele foi vendo que não era bem assim. Conforme alguns pacientes que tinham um dano cerebral numa parte lá do cérebro, se fosse seguir a tabela, ele deveria ter dificuldade em raciocínio matemático, por exemplo. E ele não tinha dificuldade naquilo, ele tinha dificuldade em habilidades sociais, por exemplo. Ele não sabia se relacionar com as pessoas. Ele não conseguia... Sabe aquela pessoa que ela não tem o jeito de interpretar ou de entender as nuances do ar? Sabe? Tipo, a pessoa chega e pergunta pra você assim... Ah, eu tô bonita hoje. E aí, às vezes, a pessoa olha e ela não acha que não tá bonita, ela vai lá e responde assim, não tá, você tá ridículo. Entendeu? Isso aí é uma habilidade social que a gente vai adquirindo com o tempo, que às vezes o que a pessoa perguntou não é necessariamente a resposta, que ela não quer que você diga necessariamente o que você pensa sobre aquilo lá, mas é uma habilidade social que você entende que se você falar tudo que você pensa em todos os momentos, você não vai ter aquela... vai se dar mal, muitas vezes, né? Aí eu já estou viajando aqui na história do cara, mas o que ele falou? O que ele disse? Assim, eles fizeram exames com essas pessoas e eles colocaram as pessoas dentro de um equipamento lá de ressonância magnética, né, que acompanha as ondas cerebrais ali e tal, e expuseram as pessoas a alguns tipos de imagens assim, que mexiam com as emoções das pessoas, ou pediram para elas tomar decisões, decidir sobre A ou B, sobre algumas situações. E o que eles viram nesses equipamentos aí é que o cérebro, quando ele vai pensar sobre alguma coisa, ele envia mais sangue, né? Ele deixa mais irrigado uma parte do cérebro lá. E aí eles viam que sempre irrigava primeiro a parte das emoções do cérebro, né? O cérebro límbico irrigava primeiro o cérebro límbico. E aí depois é que irrigava o cérebro racional e depois o cérebro do reptiliano, que é a parte que é responsável pelas nossas ações físicas. Aí com isso, que diferença isso faz na prática? Cara, a diferença é a seguinte, que você acha que você é um ser racional, mas o teu cérebro racional, que é o neocórtex, ele só é acionado depois do teu cérebro límbico. Ou seja, os estímulos vêm lá de fora, você recebe aqueles estímulos com a tua emoção primeiro, e você interpreta o mundo com as tuas emoções. E depois que você interpretou com as tuas emoções, aí então é que o teu cérebro... Ó, Fabiano, seja bem-vindo aí, Fabiano. Só depois que você interpretou o mundo com as tuas emoções, é que aí o teu cérebro vai analisar aqueles fatos. Então você acha que você é um ser racional, mas a tua razão ela vem depois da tua emoção. E é bem legal esse livro porque ele é uma linguagem leve, sabe? Embora seja um psiquiatra falando, mas ele é de uma linguagem leve e de fácil entendimento, assim, e ele traz isso com bastante casos científicos e bastante pesquisas e várias coisas para embasar esse raciocínio aí, né? Então, o que você sente, o que você pensa do futuro é muito importante. Aí, por que eu falei isso, tá? Agora eu vou te dizer por que eu fiz essa volta toda aí, né? Falando sobre esse livro, sobre esse cara e sobre os nossos 3 cérebros aí, tudo isso. Porque eu falei assim, provavelmente, se você se sente ansioso, é porque tem alguma coisa aí dentro de você, algum pensamento que ele tá meio grudado aí em você. Algum pensamento que está muito forte. Algum medo relacionado ao futuro que está muito forte, sabe? Uma cena trágica que você vê acontecendo na tua mente. De repente as pessoas te abandonando, de repente você não tendo dinheiro para pagar as coisas, de repente você perdendo, sei lá, a tua casa, o teu carro, a tua empresa, você ficando doente, você morrendo, a tua família morrendo, um acidente de carro, sei lá, cada um tem, né? E às vezes não tem lógica nenhuma para esse pensamento tá aí. E você inclusive pode se sentir mal por ter esse pensamento aí na tua cabeça, é natural isso. Mas o que acontece? Por que eu falei do livro e das emoções lá? Porque se esse pensamento está grudado em você, ele está tão forte aí dentro de você, é justamente porque você associou uma emoção muito forte a esse pensamento. Porque naquele próprio livro, olha, Margarete, seja bem-vinda aí, Margarete. Você deixou uma emoção muito forte associada a esse pensamento. E como a emoção está muito forte, cada vez que aquela emoção se abre ou você sente aquela emoção de qualquer outra forma na tua vida, você está assistindo televisão, você viu uma pessoa, você viu alguém, sei lá, que te fez de alguma forma se sentir daquele jeito, aquela emoção ela traz com ela uma série de pensamentos, entre eles esse pensamento que é o pensamento que mais te angustia ou mais te agonia em relação ao futuro. Porque para esse pensamento você deixou uma emoção muito forte associada com ele. Enquanto você não solta essa emoção, aquele pensamento continua lá, preso em você.
tá? E aí, como aquele pensamento talvez ele já esteja há muito tempo preso em você, grudado em você, você acha que ele é teu. E você acha que é impossível que aquele pensamento saia dali. Você acha que é impossível viver a vida sem ter aquele pensamento ali, né? Mas a questão é que não é assim. Não é assim. A ciência já provou isso, a terapia comprova isso, né? Basta você, de alguma forma, soltar a emoção que você deixou associada com esse medo do futuro. Esse é o primeiro passo. Tá, eu vou dar um outro exemplo que talvez você entenda e provavelmente todo mundo aí já entendeu em algum momento da vida, se não estiver passando por isso agora, que é justamente a questão de um trauma do passado, né? A ansiedade é um medo do futuro, mas eu vou falar um trauma do passado para você entender o que é deixar uma emoção associada a um fato. Imagine que lá no passado aconteceu uma cena que uma pessoa fez algo para você que foi imperdoável, que não tem como perdoar aquela pessoa por ter feito isso. A pessoa foi lá e te machucou profundamente, né? É terrível e é muito ruim o que aquela pessoa fez, não dá para perdoar, é desumano. Tá, beleza. O que acontece? Acontece que se você pensa assim, toda vez que você se lembra daquele fato que aconteceu lá no passado, ele ainda vai doer em você. E se você fez esse exercício agora, está me ouvindo e está pensando em alguma coisa lá do passado que te machucou, e aquilo ainda doer em você, é como se aquilo ainda estivesse te machucando agora, é porque aquele trauma ainda não está resolvido, sabe? Aquela situação ainda não está resolvida. É porque ainda tem uma emoção associada àquele fato lá do passado. E por isso quando você lembra, ele ainda te machuca, entende? E tenha certeza que se ainda tem um fato lá que te machuca lá do passado, aquele fato está interferindo na tua vida hoje, te impedindo de talvez viver uma vida ainda mais plena. Porque quando você vai tomar decisões da tua vida atual hoje, que sejam de alguma forma ligadas com aquela emoção lá do fato do passado, você vai trazer aquela memória, mesmo que de forma subconsciente, ou seja, abaixo da tua consciência, você vai trazer aquela memória para interpretar a tua realidade atual. E quando você trouxer aquela memória ali, você vai sentir aquelas emoções de forma desproporcional. E talvez você tome atitudes na tua vida atual, hoje, com outras pessoas que não são aquelas lá, que sejam desproporcionais, que sejam às vezes agressivas, ou que sejam de se distanciar demais e tal, em função de um problema lá do passado, que não é o mesmo que você está vivendo agora. Entende? Então, eu falei disso, das coisas do passado, para você entender o que é deixar uma emoção associada a uma memória. Porque assim, já foi comprovado também que a nossa memória, ela não guarda as coisas como um filme. A gente sempre acha que a nossa memória é como um filme, né? Como se os nossos olhos fossem câmeras de filmadoras e vão gravando aí num HD dentro da gente tudo que a gente viu por todos os lugares que a gente passou da nossa vida inteira e que a qualquer momento a gente pode voltar como se fosse um vídeo de segurança para um trecho específico lá e aí gravar, pegar aquela cena lá de volta e ver aquilo de volta. Você vê isso acontecendo em filme, né? A pessoa volta para uma cena de crime, por exemplo, e aí lá na cena de crime ela consegue trazer de lá outros detalhes, porque ela consegue ver aquela cena muito nítida, né? De volta, reviver aquela cena. Ty Winter, seja bem-vinda aí. Então a pessoa, ela consegue voltar naquela cena do crime, reviver aquela cena ali e olhar, como se ela estivesse olhando tudo de volta, assim. E na regressão, por hipnose, a gente faz regressão também, e a pessoa realmente volta, assim. Algumas pessoas veem, algumas pessoas não conseguem ver, visualizar, porque a visão não é, digamos, o forte da pessoa, mas ela consegue sentir todas as emoções do que aconteceu lá no passado, né? E é isso que importa, no final das contas. Mas, por que eu estou te contando isso? Porque, assim, a nossa memória, ela não guarda as imagens como se fosse uma fita de vídeo corrida. Ela guarda as emoções do que aconteceu. E quando tem uma emoção muito forte que você está vivendo naquele momento, aí o teu cérebro decide se abrir e captar tudo o que está acontecendo ali naquele momento, como se ele registrasse uma foto ali, um vídeo específico de um momento, porque naquele momento tem uma emoção muito forte acontecendo ali com ele, entende? Então, pegando o exemplo das câmeras de segurança, você pode achar que teus olhos, eles registram tudo que você viveu as 24 horas por dia, mas eles não guardam tudo isso. Eles guardam só se você pegar uma câmera de segurança, sabe aquelas que só gravam quando tem movimento? Tipo, tem um corredor lá, ele não vai gravar a noite inteira, ele só vai gravar se tiver um movimento naquele corredor, e quando tem um movimento ele grava ali, sei lá, alguns segundos, acabou o movimento ele para de gravar, não é? Então, aí a Margarete, Rafa, teu conteúdo é fantástico. Opa, valeu, muito obrigado aí, Margarete, gratidão. Teu também é. Você já conhece a Margarete? Acessa ali o Instagram dela ali, comunica bem, ela faz uma série de vídeos aí para ajudar as pessoas a se posicionar nas mídias sociais, ele é fantástico. Você tem um negócio aí, ou você quer entrar nesse mundo digital aí, olha, a Margarete é fantástica nisso aí, tá? Então, voltando ao assunto aqui, são as emoções que guardam as imagens. Então, pegando aquele paralelo lá das imagens da câmera de segurança,
É como se quando alguém se mexe lá, quando tem um movimento, é que a câmera decide gravar aquelas imagens no HD e ela fica guardada lá naquele HD. Na tua vida, o teu corpo só decide gravar as imagens quando você está passando por uma emoção muito forte. E essa emoção, seja ela qual for, seja uma alegria muito forte, seja uma tristeza muito forte, seja um desânimo muito forte, seja um medo muito grande, a hora que você está passando aquela emoção muito forte, o teu corpo registra aquela cena. E aquela cena fica guardada lá numa gavetinha, como se fosse uma memória tua, que nunca vai se apagar de lá, tá lá. E aí, naquele momento, o teu corpo se abre e guarda, né, as imagens, os sons, as sensações, os cheiros que tinha naquela cena, ele guarda tudo. Só que o que acontece? Quando a gente consegue voltar, por exemplo, numa regressão, ou mesmo que você consiga fazer isso sozinho, existem várias técnicas, né, para fazer isso. Quando você consegue voltar naquela memória e soltar aquela emoção que estava associada lá, é como se as imagens desaparecessem. Não que elas desapareçam por completo, sabe? Não que elas desapareçam porque não tem como apagar uma memória, né? Algo que aconteceu da tua vida não se apaga. Mas você consegue diminuir o poder daquilo lá. Então é muito comum, depois de uma sessão de hipnose, a pessoa dizer assim... Ela volta, né, para tratar um trauma e depois a gente volta e pensa naquilo lá que estava te incomodando. A pessoa diz assim, meu, eu nem me lembro mais, sabe? Ou a imagem vem para mim bem apagada, bem distante, assim. E é isso, sabe? É tão simples quanto isso. Quando você tira a emoção que estava associada às imagens, meio que descola as imagens, né? E aí quando descola as imagens, elas vão se perdendo com o tempo, né? E você pode lembrar do fato que aconteceu sem sentir a mesma dor que você sentiu no momento que você estava vivendo. Então, como você provavelmente já passou por alguma situação traumática na tua vida, você sabe que se você lembrar daquela situação, hoje, você vai lembrar com detalhes, né? Uma riqueza de detalhes, as imagens, os sons, como se você pudesse reviver aquilo. Agora, se você lembrar de um fato, sei lá, que aconteceu um mês depois, sei lá, o dia como você foi numa padaria tomar um café da manhã, por exemplo, e que não teve nada de especial naquele dia, você não vai se lembrar. Você não vai se lembrar das imagens da padaria, você não vai se lembrar disso. Você vai se lembrar só dos bons momentos ou dos maus momentos, né? Então, a questão é justamente essa. Esse fato que te causa ansiedade, que é basicamente o medo do futuro, o medo relacionado a como as coisas podem ser ruins no futuro, você passou tanto tempo pensando sobre ele e analisando todos os desdobramentos que ele pode ter, que para você agora ele tem uma emoção muito forte. Você pensou sobre ele e você sentiu a realidade daquilo acontecendo. E quando você sentiu um medo forte. E esse medo forte, no final das contas, acabou grudando aquelas imagens ali. E é por isso que aquela imagem fica ali meio grudada em você. E toda vez que você vai dormir, ou que você vai relaxar, ou que você vai no banheiro, que você fica sozinho com você mesmo, aquela imagem vem de volta, e vem de volta, como se fosse um negócio que não tem como sair dali de você, sabe? E é justamente a emoção que está trazendo ela. É o teu corpo, o teu sistema, o teu inteiro aí, te dizendo, olha, esse assunto aqui você precisa resolver. Até porque se você sentiu o medo de tudo aquilo ali acontecendo, é porque de certa forma aquilo ali te dá um medo do futuro. Talvez te dá até uma sensação de, sei lá, de que coloque até a tua vida em risco. Aquele fato lá, os possíveis desdobramentos daquele fato. E aí com isso, se você pensa isso, o teu corpo ele vai tomar todas as ações necessárias para garantir a sua sobrevivência. Então ele vai fazer o possível para te manter pensando sobre aquilo, para tentar achar uma saída para aquilo ali. Só que se você se sente ansioso há muito tempo, você entende que pensar sobre as coisas não faz as coisas diminuírem, não faz elas se resolverem e não faz você achar uma solução para elas, não é? Ou estou mentindo? Só faz a gente se sentir cada vez pior e cada vez mais vítima daquilo ali, né? E cada vez que a gente pensa mais sobre aquilo ali, mais a gente sente o medo relacionado àquilo ali e mais cola a gente dá para aquela memória ficar grudada na gente, né? Então é bem maluco isso, tá? Então se você se sente ansioso, o primeiro passo é você entender o que você acha que está colocando aí a tua vida em risco, o que você está tendo de medo do futuro. E aí depois que você entender isso, aí a gente precisa ir para a terceira parte, que é justamente você controlar isso, você soltar essa emoção que está associada a essas memórias, ou você mudar a tua forma de ver esse fato, esse assunto, ver a tua vida, ver o teu futuro. Pensar também, é legal pensar sobre as coisas que, eu sempre gosto de usar isso, que as coisas que você pode controlar e as coisas que você não pode controlar. Por exemplo, se você está em pânico por causa do Covid aí, né, do coronavírus, cara, você pode controlar o avanço desse vírus? Você pode parar o vírus no planeta inteiro? Você pode? Se você sente que você não pode, então não adianta você entrar em pânico por causa disso. Porque a tua ação não vai mudar o resultado em si.
E aí você tem que destrinchar disso o que você pode fazer e o que você pode fazer. Nesse momento você pode ficar em casa. Ficar em casa para evitar a contaminação não só tua e da tua família, mas para evitar que isso te faça mal, né? Evitar que isso se alastre, que passe para outras pessoas, né? E Deleneide, seja bem-vinda aí. Então o que você pode fazer é isso. Então é legal você destrinchar o que você pode do que você não pode fazer para você se concentrar no que você pode e diminuir aí o poder dessas coisas que você não pode, porque se não depende de você, cara, não adianta você se preocupar, né? Certo? Não adianta. Então nessa semana da ansiedade que eu disponibilizei, a última aula aí foi sobre técnicas, e aí eu entreguei 10 técnicas rápidas aí de controle da ansiedade, de controle basicamente dos pensamentos, né? Acho que tem uma ou duas que são para a ansiedade em si, e as outras todas são para controle dos pensamentos. Então assim, naquele momento, por exemplo, imagine que agora você está aqui assistindo essa live, mas você não consegue se concentrar nessa live porque você está preocupado com as coisas que podem acontecer no futuro, né? Sei lá, com esse pensamento aí de bosta que está aí na tua cabeça te deixando com medo, né? Eu digo assim porque ele não é um pensamento real, né? Isso que existe aí não vai necessariamente acontecer, isso aí é só a tua projeção do que pode acontecer, mas não quer dizer que vai acontecer, entende? Então, nessa terceira aula ali, tem essas técnicas aí do que você pode usar na hora que você sente esse pensamento chegando. Na hora que você percebe que aquele pensamento veio e colou em você, o que você pode fazer para você dar um tapinha nele ali? Dr. Charles Schwantz, espero que eu tenha acertado o nome aqui, seja bem-vindo. A gente está falando aqui sobre ansiedade. Então, nessa aula aí das técnicas, é justamente para você entender o que você pode fazer. E te entreguei ali uma série de ferramentas totalmente gratuitas aí para você. E se tiver alguém aí que fez esse curso aí, foram várias pessoas que fizeram, várias pessoas participaram lá, já recebi feedbacks aí por e-mail e também pelo meu Instagram aqui no privado. Mas se tiver alguém que está assistindo a live aí que fez, se quiser e puder dar um depoimento pra gente, ficarei muito feliz aí de saber como é que foi esse aprendizado e tal. Essa semana da ansiedade foi essa semana, então foi um vídeo na segunda, um vídeo na quarta, um vídeo na sexta, e hoje essa live faz parte dessa semana, né? Esse encerramento do conteúdo aí. E aí é isso, então eu espero que vocês puderem me dar o retorno aí. E eu quero passar para vocês aqui agora, enquanto eu aguardo se alguém puder me dar o retorno aí, um convite para vocês, né? Convite. Se você que está me ouvindo já assistiu, ou se você quer assistir, quer voltar lá, os vídeos vão ficar no ar, vão ficar disponíveis aí até hoje à meia-noite, e depois de hoje à meia-noite eu vou tirar isso tudo do ar, né? Porque também não adianta deixar esse conteúdo lá, assim. O objetivo era fazer essa semana que as pessoas participem. Quem sabe daqui a pouco, em outro momento, eu faça outra semana, outros cursos, né? Enfim. Mas o meu objetivo é ter esse engajamento, né? Eu tenho vários conteúdos, eu tenho no meu YouTube, eu tenho quase 300 vídeos lá. Tenho 37 que são auto-hipnose, que são experiências, vivências para a pessoa poder soltar essa cola das emoções aí, para libertar essas memórias que estão fazendo mal aí, para te libertar de coisas histórias erradas que você está contando sobre você mesmo, né? Tem um monte de coisa lá, então tem bastante coisa disponibilizada assim, para você fazer a qualquer momento, quando você sentir vontade, quando você quiser. Mas tem algumas coisas que eu acho interessante a gente fazer nos tempos certos, nos tempos específicos, para a gente também poder ter esse retorno, sabe? Para a gente ter esse engajamento. Então eu quero fazer esse convite para vocês aí agora, é o seguinte: para quem quiser continuar sabendo mais sobre ansiedade, eu ainda vou continuar disponibilizando o conteúdo aqui, claro, no meu Instagram, no meu YouTube, né? Muita gente me procura por isso. A Magda aí, ó, vamos ver o retorno da Magda aí. Douglas, seja bem-vindo. A Magda escreveu aqui: coloquei em prática a respiração, o poder da imaginação, gratidão e o abraço. Foi top, muito bom. Essa do abraço é muito legal, né? A gente costuma abraçar as pessoas, a gente costuma gostar de ganhar abraço das pessoas, mas a gente não costuma se abraçar. Douglas, seus podcasts são top, continue. Opa, que beleza, valeu Douglas, obrigado. Você deve ter visto lá no Spotify, né? Provavelmente, é isso, Douglas? Se você que está ouvindo aí, me acompanha aqui no Insta, não conhece, eu tenho um canal lá no Spotify. O meu nome é fácil de escrever, Rafael.Vialeves, que é uma coisa linda, mas você pode dar na minha bio tem o Linktree ali com os links, clica ali, aí tem o link lá do Spotify. E aí as auto-hipnoses que estão no YouTube estão lá no Spotify também, e tem algumas outras coisas, né? Alguns podcasts mesmo que eu acabei colocando lá. Viu, Douglas? Veio lá do Spotify, legal. Então, seja bem-vindo aí, Douglas. Então, esse convite aí para vocês, se vocês... voltei aqui.
Osório, é de extrema qualidade, da ansiedade é libertador, se preocupar com as coisas pequenas. Legal. A Magda, respiração e o abraço são as minhas preferidas. Muito bom. Essa da respiração é muito boa, né? Porque assim, quando você entra no estado de ansiedade, você começa a respirar mais rápido, né? Aquele respiro curtinho assim. E essa respiração causa uma hiperventilação no nosso sistema, ou seja, fica muito oxigênio no nosso sangue e pouco gás carbônico. E isso faz com que o nosso corpo entre quimicamente num estágio assim meio de ter outros efeitos da ansiedade. Vai fazendo a gente ficar mais tenso, fica os membros enrijecidos, vai fazendo a gente ficar de jeitos assim, aumentando, potencializando os efeitos da ansiedade. Então, a respiração é a chave também disso aí, controlar os teus pensamentos, controlar a tua respiração na hora que você percebe que está respirando errado. Mas, gente, o convite mais legal de todos para vocês, de todo mundo, é o seguinte: eu estou fazendo agora um outro curso que vai bem mais a fundo com todos esses conceitos, vai trazer uma série de outros conceitos diferentes, conceitos de neurociência, conceitos de neuroplasticidade, vai trazer mais a fundo o viés assim da psicanálise, que eu sou psicanalista também, e é um novo curso e esse curso eu chamei de Entenda a Sua Ansiedade. Eu chamo de sua ansiedade porque tem gente que cria uma relação de amor com a ansiedade, né? A ansiedade é a parceira da pessoa, né? A ansiedade é a desculpa que ela tem para não sair de casa, para não ir nos lugares que ela não quer e tal, né? Então a sua ansiedade, se você tem essa relação de amor com ela, talvez seja legal você entender ela um pouco mais para você não ser refém dela, né? Não tá num relacionamento abusivo aí com a sua ansiedade sem perceber, né? Então, esse curso, ele tem 10 horas de aula, na verdade são 11 horas de aula esse curso que eu fiz. Ele vai a fundo em vários aspectos. Lá no meu Linktree, o primeiro link que tem lá, que é esse curso Entenda a Sua Ansiedade, e aí vai para a página lá onde tem todos os detalhes dele, tem a grade das disciplinas ali, de tudo que você vai estudar. Tem 12 auto-hipnoses que são exclusivas desse curso, como eu te falei. Eu disponibilizo muito conteúdo no YouTube, lá no Spotify, disponibilizo aqui no Instagram e tal, mas para esse curso eu gravei 12 auto-hipnoses exclusivas para ele. Então a gente fala sobre os tipos de ansiedade, por exemplo, tem a ansiedade generalizada, tem a síndrome do pânico, tem, o que mais que tem? Até me deu um branco aqui agora, ó. Tem os tipos de ansiedade, caramba, são 8 tipos de ansiedade. Me fugiu, agora me deu aquele pane geral no sistema, mas enfim. Tem as fobias, lembrei, as fobias específicas, tipo você tem fobia de rato, fobia de barata, fobia de, sapo, cavalo, alguma coisa do tipo. Então, para cada um desses tipos de ansiedade, tem uma auto-hipnose específica para te ajudar a soltar aquela cola da memória dessas coisas, sabe? E mudar a tua relação com essas coisas, para você poder, não vou dizer assim, você poder se libertar de tudo isso, porque libertar é uma palavra pesada de se usar, né? Mas para você poder controlar essas coisas dentro de você, para você poder ressignificar isso dentro de você. E se tem alguma dúvida sobre o poder dessas auto-hipnoses, acesse o meu canal do YouTube, veja lá, por exemplo, a auto-hipnose dos vícios, tem mais de 14 mil visualizações, vai vendo os comentários que tem lá. O que as pessoas disseram, e pessoas que eu não conheço, pessoas que não me conhecem pessoalmente, a grande maioria daquelas pessoas nem conheciam os meus vídeos, nem o meu conteúdo. Elas chegaram do nada pesquisando pelo YouTube algo assim sobre vícios, caíram na minha auto-hipnose, fizeram e transformaram a vida delas. Tem várias histórias lá, assim, e é bem legal, assim. Então, esse curso tem 12 auto-hipnoses exclusivas, tem 25 técnicas para você controlar os seus pensamentos, controlar a tua respiração na hora que está acontecendo, tem 25 técnicas até agora, eu tenho certeza que vai ter muito mais em breve, né, porque isso é uma construção coletiva, né, e vai construindo bastante coisa aí. E a gente vai criar um grupo exclusivo para os alunos, né, um grupo lá no Facebook, um grupo secreto para os alunos desse curso. Então, se você tiver interesse em participar desse curso, é só acessar o primeiro link lá do meu Linktree, o endereço é rafaelvielewski.com.br/entenda sua ansiedade. Simples e direto, rafaelvielewski.com.br/entenda sua ansiedade. Se não sabe como se escreve Vielewski, poxa vida, meu Deus, é um nome tão simples. Olha, eu desde que eu sei escrever, aprendi a escrever, eu já sei escrever. Eu sei que não é referência nenhuma isso, né? Mas você viu aí no meu Instagram, né? Pesquisa no Google aí que você vai achar. Beleza? O que tem de diferente nesse curso dos outros e do conteúdo que eu disponibilizo aqui gratuitamente, né? Esse curso ele não é gratuito, tá? Esse curso tem um valor lá de contribuição, digamos assim, se você quiser participar desse curso. Então lá na página tem o valor, tá tudo certinho lá.
tem um valor, um preço, né, que a gente está fazendo hoje, que está super em conta, que está bem mais abaixo, em função até desse momento que a gente está vivendo, que a gente está em casa, coronavírus, tudo isso, tem bastante gente, de alguma forma, precisando de ajuda para controlar a sua ansiedade, seu medo do futuro, o medo relacionado a tudo isso que está acontecendo, né, se entender melhor com tudo isso. Gente que tem, sei lá, um monte de coisa aí. Gente que tem vícios, por exemplo, agora nesse momento que está preso em casa e deve estar se sentindo terrivelmente terrível, né? Ou você está passando mal por causa do teu vício ou a tua família não aguenta mais esse teu vício aí agora porque deve estar tudo potencializado, né? Todo mundo junto aí, tá? Então, para esse curso aí, a gente tem quatro garantias, assim, digamos assim. Você está pensando assim, será que vale a pena eu fazer um curso desse cara aí, esse cara meio estranho que está me falando de ansiedade, hein? Eu te dou 4 garantias. A primeira delas é uma garantia de 30 dias que ela é incondicional. Ou seja, se em até 30 dias você fez o curso e não mudou nada na tua vida, não fez diferença nenhuma, você só me manda um e-mail e eu devolvo o teu dinheiro totalmente. Exatamente o valor que você pagou, você vai ter de volta por transferência bancária, do jeito que for. Vai voltar para você, é um compromisso meu com você, tá? E você pode ver, pode pesquisar lá, se quiser me pesquisar no Reclame Aqui, não tem nenhuma reclamação. Para eu poder trabalhar com isso eu preciso ser íntegro, né? Então eu estou sendo íntegro aqui com você. Se até 90 dias, você por acaso começou a aplicar esses conteúdos aí, e você quer mudar a tua relação com a ansiedade, você quer mudar tudo isso em até 90 dias, você não conseguiu resolver essa situação, né, você ainda se sente muito ansioso, se sente preso àquelas coisas, você sentiu que o curso pode te ajudar, mas ele ainda não chegou onde podia chegar, até 90 dias, você manda uma mensagem para mim, aí eu vou fazer uma sessão individual com você à distância, né, a gente faz por chamada de vídeo aqui, e aí a gente vai fazer uma sessão individual exclusiva com você. Então você vê só o preço da sessão já é praticamente o preço do curso pelo valor que eu estou fazendo. Então já vale a pena só por isso. Então se em 90 dias você sentiu que não fez diferença, aí você vai ter uma sessão exclusiva comigo, individual, para a gente fazer uma hipnose, regressão, o que for preciso aí com você. E se até 120 dias, por algum motivo, mesmo depois dessa sessão, você não sentiu avanço, não sentiu melhora, seja lá o que for, cara, eu vou te dizer que você é uma pessoa de muita sorte, assim, né, para não conseguir, né, avançar nesse ponto aí, não conseguir melhorar a tua relação com as coisas. Se até 120 dias você não conseguir isso até esse período, você me manda uma mensagem e aí a gente vai iniciar um programa de mentoria. Então eu vou fazer uma sessão 2 vezes por semana com você durante um mês. Então vão ser 8 sessões de uma conversa, não necessariamente terapia em si, mas para eu entender você, para eu entender o que está acontecendo aí dentro de você, para a gente ter um tempo para a gente conversar e para eu entender o que está acontecendo e qual é a melhor forma de eu te ajudar. Porque eu não estou aqui para vender um curso, eu estou aqui para te ajudar na tua transformação, entendeu? Para te ajudar a tirar daí de dentro de você que está te incomodando, tá? Então se até 120 dias você não sentiu essa diferença, você vai poder acessar essa parte de 2 sessões comigo aí por semana. E se até 160 dias você não sentiu nada de diferente, você sentiu que mesmo fazendo sessão comigo, nada disso fez diferença nenhuma para você, você continua pior do que você sempre teve, né? Você é a pessoa mais difícil do mundo de resolver. E se você é tão apaixonado pela tua ansiedade que você não aceita nenhum tipo de coisa para mudar isso aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver todo o teu dinheiro que você pagou, e mais 15% ainda, só para te garantir, te mostrar que eu estou colocando o meu dinheiro aqui em cima disso, estou te propondo te dar o meu próprio dinheiro, para que você entenda o quanto eu acredito no trabalho que eu estou fazendo, tá? Então, se em 160 dias você fez a sessão comigo, fez a mentoria comigo, e ainda assim você sentiu que nada disso fez diferença nenhuma na tua vida, você vai ter todo o teu dinheiro de volta e mais 15%, que é uma garantia minha, tá? E aí, eu tenho mais 2 coisas aqui, que aí é só para quem fizer a inscrição hoje ou amanhã, tá? Hoje, domingo ou amanhã, que são 2 bônus. São 2 bônus, né? 2 bônus. O primeiro bônus é para as 10 primeiras pessoas que fizerem a inscrição, se fizer hoje ou amanhã. As 10 primeiras pessoas que fizerem a inscrição vão ganhar uma sessão comigo de cara, assim, né? Então fez a matrícula lá, a gente já vai agendar e vai fazer essa sessão à distância, né? Por chamada de vídeo. Você vai lá na tua casa, no teu quarto, na tua cama, você deita lá, põe fone de ouvido, relaxa, né? E aí eu vou te ligar por chamada de vídeo, a gente vai fazer uma sessão individual, exclusiva, e à distância aí para
fazer regressão, fazer o que for preciso fazer, a gente vai fazer para voltar lá e liberar essas tuas memórias para você poder se entregar para esse processo. E aí continua valendo a garantia lá dos 60 dias, se por acaso nada mudar mesmo com essa primeira sessão, você vai ter mais uma sessão e depois mais a mentoria ainda, e se ainda assim nada disso der certo, né, para você, aí você tem o teu dinheiro de volta e mais 15% do meu dinheiro, só para você saber o quanto eu tô me comprometendo aqui com você, não é uma brincadeira isso aqui que eu tô fazendo, tá? E o segundo bônus que eu tenho para você é um e-book, um livro sobre consciência emocional. Tá? Consciência emocional é justamente você estar consciente das emoções que você está sentindo. Quais são as emoções que você está sentindo, sabe? Aquele momento que você fica com raiva, uma raiva muito grande, de onde é que vem aquela raiva? Quais histórias que estão passando aí dentro de você que estão fazendo aquela raiva acontecer? Ou aquele momento que o teu estômago está queimando ali, qual é a emoção que está ali por trás? Aquele momento que você rói a unha, né? Que emoção que é aquela ali? Aquele momento quando você percebe, você está com o ombro baixo, você está com sono, e aquele sono que não passa nunca. Que emoção é aquela ali? Então isso é consciência emocional, você saber que emoções são essas, né? É um viés da inteligência emocional, só que eu não gosto desse termo, porque eu acho que inteligência emocional, a gente está dizendo, parece que ser inteligente é melhor do que a nossa emoção, que o nosso cérebro é melhor do que a emoção, que até para a emoção ser levada a sério, ela precisa ser inteligente. E eu não acho, não acredito nisso, sabe? Eu não acho que você tem que ser inteligente emocionalmente. Eu acho que você tem que ser consciente das suas emoções e perceber que as emoções acontecem e como elas acontecem e como você pode lidar com elas quando elas acontecem, tá? Então esses dois bônus aí pra você, beleza? Então a inscrição aí já dá pra ser feita, se você quiser, o link tá lá, aí só depende de você, tá? O Osório escreveu ali, é um curso pra família, pois tu aprendendo a lidar com a sua ansiedade poderia auxiliar a dos seus familiares. Ah, mas isso não tenha dúvida. Uma coisa que o Osório falou aqui agora, que eu acho que é legal a gente falar também, muita gente fala sobre ansiedade de criança, né? Cara, eu acho terrível, tem gente que dá remédio pra criança, assim, dá, sei lá, um monte de coisa, que a criança é hiperativa, a criança não para. Esse momento agora que os pais aí estão com os filhos em casa, deve ter pai aí que tá louco, né? Daquela ansiedade ali. Mas assim, as crianças, principalmente até os 7 anos, e antes disso, né, as crianças bem pequenas, elas são um espelho das emoções dos adultos que estão ali perto. Porque as crianças elas ainda estão aprendendo o mundo, elas não sabem como sentir aquelas coisas, elas não sabem o que é aquilo ali, a gente não veio para o mundo sabendo as coisas, a gente vai aprendendo na convivência, né? Então as crianças, principalmente as pequenas, elas estão refletindo a ansiedade dos adultos. Então, se você, por acaso, tem um filho que é hiperativo e o teu filho fica lá fazendo um monte de coisa que você não aguenta mais, aquela correria, aquele desespero que está dentro dele, me diga por acaso se você não está assim por dentro. Você, ou a mãe, ou o pai da criança, ou alguém muito próximo. Porque as crianças costumam mostrar isso, entendeu? Elas costumam mostrar o que as pessoas estão sentindo ali em volta, os adultos estão sentindo. Então isso que o Osório falou é muito, muito real mesmo, sabe? Se você é o ansioso da tua família, isso pode mudar a tua família inteira, entendeu? E muito do que acontece no relacionamento assim conjugal, relacionamento com os filhos, é o jeito que a gente constrói as coisas. Então se você é ansioso, você tende a ser controlador também. A ansiedade tende a fazer pessoas controladoras. Porque se a ansiedade é o medo do futuro, você ser controlador é o teu jeito de controlar o futuro, de controlar as pessoas, de, digamos, impedir que o futuro seja de um jeito que você não gostaria. Então, quando você tenta controlar as outras pessoas também. Você tenta controlar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, os vizinhos, você tenta controlar todo mundo. E as pessoas não gostam de ser controladas. Você não gosta de ser controlado. E a tua ansiedade faz você querer controlar o outro. E o outro não quer ser controlado. E aí gera... Voltou? Ah, voltou. Beleza, que bom. Gente, então, aproveitando essa pausa aí, era isso que eu tinha para dizer por hoje, fazer esse convite para vocês. O link está lá na biografia do meu Instagram, o primeiro link lá, acessa lá o Linktree, o primeiro link está lá, curso Entenda a Sua Ansiedade. Ou digitem no Google rafaelvialevski.com.br/Entenda a Sua Ansiedade. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar aqui, manda brasa, senta o dedo aí, manda aí para nós. E eu já aproveito esse momento para convidar vocês para curtir os meus outros canais, né? Curte o meu canal, se inscreve lá no canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. A gente está numa campanha para chegar em 1000 inscritos, aí a gente já tem 930, falta só um pouquinho. Gente, vocês não sabem qual é a felicidade de uma pessoa de ter 930 inscritos em um canal, cara. Você não sabe o que é, porque quando eu criei o canal do YouTube, eu disponibilizava um monte de coisa lá. Cara, eu fazia vídeo assim, 2, 3 vídeos por semana, toda semana.
Com 2 meses de canal do YouTube, 2 meses, 60 dias, sabe quantas pessoas eu tinha lá? Eu tinha 8 pessoas. 2 meses. Cara, e chega umas horas que bate uma deprê na gente, sabe? Diz, meu Deus, será que isso tudo vale a pena? Será que vale a pena continuar fazendo isso, né? A gente fica pensando assim. E aí rodou o ano, quando fez 1 ano que eu tinha o canal no YouTube, eu tinha 500 pessoas. E você vê, isso foi em dezembro, final de dezembro. Então agora a gente está no nem final de março, né? Então janeiro, fevereiro e março, a gente já tem mais 430 pessoas. Já tem quase o dobro do que no primeiro ano, agora nos outros 3 meses, assim, deu quase a mesma coisa que no primeiro ano. E é muito legal ver isso acontecendo, ver isso crescendo. Então fica esse convite para vocês aí. Lá no Spotify é só me procurar como Rafael.Vialeves, que é o mesmo nome que está aqui no Instagram. Também tem o link ali no Linktree. Curte lá, se inscreve, tem um monte de coisa que está lá. O legal do Spotify é que se você vai fazer auto-hipnose, por exemplo, você pode fechar a tela do celular, né? No YouTube, se não tiver o YouTube Music ou o YouTube Premium, você não consegue fechar a tela do celular. Então o celular tem que ficar rolando com a tela ligada, né? Gastar mais bateria. E lá no Spotify não, você fecha a tela e continua ouvindo, né? Então isso aí é legal, ó. Então o Fabiano disse ali, valeu, agradeço muito, abraços. A Magda, gratidão, Rafa, abraço. Osório, isso é o retorno do teu trabalho, Rafael. Beleza? Valeu, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Então, fica esse convite para vocês, o curso está lá, é só acessar a página do link aí. Um grande abraço para vocês e qualquer coisa me manda um direct aí, me manda alguma coisa, a gente se encontra por aí. Um abraço e até mais.